Fala pessoal, aqui é o Eric da Nscreen e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre migração de aplicações para a cloud. É um assunto aí que quem já passou pelo processo ou está passando ou precisa sabe que é bem complexo, tem muitas variáveis. Eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre como nós enxergamos isso dentro da Nscreen e como que nós tentamos ajudar os nossos parceiros e amigos nessa jornada, né, e nessa aventura. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui para poder mostrar algumas informações bem interessantes sobre esse processo de migração de aplicações para a cloud. E aí eu coloquei uma frase aqui que eu acho que é muito importante de se pensar quando se está entrando nessa jornada, que é que nem sempre a refatoração completa é a melhor solução. Muitas vezes a gente passa pela síndrome ali parecida com um pedreiro que eu tive que foi resolver alguma coisa na minha casa lá há alguns anos. Eu chamei o pedreiro para rebocar uma parede, e aí o pedreiro chegou lá, rebocou a parede, e dali a uns 2 anos eu chamei ele para colocar um piso, né, colocar um azulejo ali por cima da parede. Aí ele chegou, ele esqueceu que ele que já fez o trabalho e falou: nossa, mas esse reboco está muito ruim. Quem fez isso aqui não sabia o que estava fazendo, não. A gente vai precisar rebocar de novo. Então, aí eu falei para ele, falei, olha, mas foi você mesmo que fez. Aí ele olhou, não, mas eu acho que dá e tal, e rapidinho ele usou o mesmo reboco. Então, acho que às vezes acaba acontecendo conosco também, quando a gente está migrando aplicações. A gente acaba olhando para a aplicação e a solução mais rápida e fácil no momento de responder vamos refatorar tudo, vamos reconstruir a aplicação quando a gente está indo para a cloud. Nessa aplicação que foi feita para on-premise não pode ser utilizada na cloud, essa aplicação em Java, em Python, em PHP, em Ruby, enfim, ela precisa ser refatorada. Mas nem sempre. Às vezes, muitas vezes, na verdade, a gente consegue reduzir muito a taxa de refatoração com boas estratégias de migração. Isso é importante porque a refatoração é muito cara. Seja cara do ponto de vista de custo financeiro mesmo, ou cara do ponto de vista de que o risco para o negócio é grande, uma vez que você está refatorando e pode ter regras de negócio que não foram mapeadas corretamente. Então, você aumenta a chance de acontecer algo agora, do seu sistema se comportar diferente depois de reconstruído do que ele se comportava antes. Claro que tem situações que você precisa refatorar também. Tá? Aqui o nosso foco são as situações onde a gente pode fazer outros caminhos para ter o mesmo resultado, para trazer um resultado importante para a empresa, mesmo que seja temporário, mas que permita que a empresa continue a sua jornada para a cloud, não fica travada ali naquela aplicação. Bom, quero falar com vocês hoje aqui um pouco sobre o nosso objetivo, qual que é o objetivo quando você fala de uma migração de aplicação para a cloud, um pouco sobre a metodologia que nós utilizamos dentro da Nscreen para fazer essa migração, um pouco sobre as técnicas que nós utilizamos aqui dentro, algumas delas, algumas referências, técnicas, tecnologias ali, e também um pouco sobre os benefícios planejados para quando você faz esse tipo de migração, utilizando essa metodologia que eu vou aplicar e as técnicas que eu vou mostrar para vocês também. Vamos começar pelo objetivo. Bom, quando você está fazendo a migração de uma aplicação para a cloud, normalmente o objetivo é permitir que a aplicação desenvolvida originalmente para um cenário que não é cloud, ela execute dentro de um ambiente cloud, sem impactos para as pessoas e para os processos que comunicam com ela ali no dia a dia, da forma mais transparente possível. E a ideia, normalmente também, dentro desse tipo de projeto, é que esse resultado seja alcançado com controle de custos financeiros, né, com otimização de custos e com risco baixo para o negócio. Então, evitar a refatoração completa costuma ser um objetivo também. Tá, Eric, e quando vocês têm esse objetivo, vocês têm esse desafio dentro da Nscreen, como que vocês costumam resolver? Bom, aqui dentro da Nscreen nós somos muito focados em ter bons processos, boas metodologias para resolver os problemas, porque isso nos torna mais escaláveis e aumenta a qualidade das nossas entregas. Então, quero começar falando para vocês aqui sobre a nossa metodologia. Quando nós temos esse tipo de desafio, normalmente nós quebramos em 2 etapas. A primeira etapa nós chamamos de assessment e a segunda etapa nós chamamos de delivery. A assessment é uma etapa de entendimento e planejamento e
a delivery, a etapa de execução propriamente dita. Tá? Dentro da etapa de assessment, eu tenho 5 subetapas. Uma etapa que eu chamo de imersão, uma etapa que eu chamo de hipóteses, uma etapa que eu chamo de prototipagem, uma etapa de validação e uma etapa de documentação. Muitos de vocês que têm alguma pegada aí mais na linha de design thinking ou que gostam de estudar metodologias ágeis, vão reconhecer essas etapas. Sim, elas são baseadas nas etapas do design thinking, que é uma metodologia que nós usamos bastante aqui dentro e que dão ótimos resultados. E nós temos a parte de delivery, que aí é feita em migração de ciclos e etapas, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas subetapas aí. Dentro do assessment eu tenho a imersão, onde o meu objetivo principal é entender tudo que tem para entender sobre aquele sistema, sem emitir juízo de valor, sem chegar achando que eu já sei como fazer. Eu quero sentar e ouvir as pessoas que trabalham com aquele sistema todos os dias, normalmente há anos, porque eu tenho certeza que elas sabem muito mais do que eu sobre aquele sistema. Então, nós fazemos uma análise da documentação quando disponível, muitas das vezes não existe documentação, então, essa etapa, né, nós analisamos o que tem. Entrevista com os stakeholders, e aí todos os stakeholders, todas as pessoas envolvidas com o projeto, seja quem usuário final, seja quem monitora o sistema, quem evolui o sistema, quem tira um relatório do sistema, quem depende de uma saída daquele sistema e usa isso em outro sistema, então todos os stakeholders diretos e indiretos, tá? Além disso, a gente faz um acompanhamento da operação, tá? Então, nós vamos lá e sentamos do lado de quem usa, né? Nem sempre é possível sentar, mas nós acompanhamos os processos, as pessoas utilizando, as pessoas dando manutenção e as pessoas evoluindo aquela aplicação. Fazemos uma análise detalhada dos logs da aplicação, fazemos uma análise das integrações, com quem aquela aplicação conversa, e uma análise do ambiente, ou seja, quando eu falo ambiente, aqui significa o sistema operacional, variáveis, todo o ambiente que cerca aquela aplicação ali. Na próxima subetapa é a etapa de hipóteses, onde nós buscamos, com o conhecimento adquirido em imersão, aí sim começar a colocar o nosso conhecimento, somar o nosso conhecimento ao conhecimento que as pessoas que já trabalham com aquele sistema nos passaram e que nós adquirimos dos logs, e, sim, de todo o ambiente, né? E aí nós fazemos um workshop interno, onde são os nossos especialistas discutindo sobre aquele cenário, quais são as opções de migração que nós temos, e um workshop externo, onde nós trazemos o cliente para, olha, nós discutimos internamente, nós achamos que essas são as melhores opções, o que você acha? Você acha que vai funcionar? Não vai? Por quê? Então nós fazemos uma primeira validação ainda no campo das ideias aqui. A próxima subetapa é a etapa de prototipagem. Então, assim, já que nós fizemos a imersão e nós fizemos as discussões, encontramos a melhor estratégia juntos, nós, ok, vamos experimentar isso. Então, nós tentamos aí fazer um protótipo mesmo, não é uma POC, não é um sistema completo, não é migrar tudo, mas em um ambiente de homologação, conseguir extrair daquela aplicação os principais pontos que garantam que, se eu simular esses pontos, eu provo que aquela aplicação vai funcionar se migrada com aquela estratégia que eu selecionei. Uma vez que essa prototipagem é feita, eu faço uma validação com o cliente, onde eu apresento os resultados técnicos de como foi a migração, quais são as características, como que vai rodar, o que é esperado, e os resultados de negócio, para falar sobre qual que é o impacto que tem no negócio. Poxa, será que o login dos usuários muda? Será que o tempo de resposta da aplicação muda? A latência muda alguma coisa? Para que tenha essas duas visões aí durante o processo de planejamento. E por último, a documentação. Estou terminando meu processo de análise, então eu faço eu documento as definições de arquitetura para migração, qual foi a estratégia que foi prototipada, que foi a eleita aí, como que ela foi implementada, o que precisa ser olhado naquele momento, qual que é o passo a passo definido, enfim, todas as experiências, a parte de diagramação para migração, então eu crio diagramas com as visões necessárias ali para a migração, de como precisa ser olhado, o que precisa ser olhado, quais são os componentes, para que no momento eu tenha uma visão mais completa do processo de migração, e um mapa de impactos, para saber quais são os principais impactos que a migração vai ter, para poder gerenciá-los, né, ali como riscos, durante a etapa de delivery. E aí eu chego na minha etapa de delivery.
Quando eu alcanço minha etapa de delivery, eu já tenho esse planejamento e eu começo a fazer a migração em ciclos e etapas, ou seja, a migração é feita em ciclos e sprints, né? Cada ciclo aqui dentro normalmente leva um mês e cada sprint leva 15 dias. Né? Então ali eu vou fazendo essa migração e a migração é dividida em etapas. Então eu posso ter uma primeira etapa, uma segunda etapa, uma terceira etapa de partes daquela aplicação ou da aplicação toda, né? E aí eu tenho uma etapa de comissionamento daquela aplicação, de fazer um soft launch para parte das pessoas utilizarem a aplicação migrada e partes antigas, enfim, essas estratégias de convivência também. Bacana, agora que eu expliquei para vocês a nossa metodologia, normalmente a técnica a ser utilizada dentro de uma migração dessa é definida durante a etapa de metodologia, durante aqueles processos que eu comentei para vocês. Mas, pela nossa experiência, a gente sabe que normalmente essas técnicas que eu vou comentar com vocês aqui acabam sendo usadas em algum nível. Então, achei legal comentar com vocês sobre elas. A primeira delas é a containerização. Tá? Ou seja, normalmente uma aplicação que está saindo on-premise para ir para a cloud precisa passar por uma containerização. Vale a pena fazer uma containerização naquela aplicação. E aí, quando nós estamos fazendo a containerização, normalmente é feito um mapeamento da aplicação, de todos os contatos, de como que ela se comunica para fora da aplicação, como é que ela recebe os inputs e gera os outputs, né, como que ela roda. É feito um isolamento, então é feito definido como cada um daqueles pontos de contato, de sustentação, como que a gente pode isolar para tirar as interdependências. É feita, mas nós sempre buscamos priorizar o isolamento da regra de negócio. A regra de negócio daquela aplicação ou daquele módulo precisa permanecer inalterado para não gerar um risco de mudar uma regra de negócio, ou quando eu mudo uma regra de negócio, o meu cenário, né, a quantidade de testes necessárias é muito maior, porque eu estou mudando a regra de negócio, estou reescrevendo. Então, a chance de eu tomar uma decisão errada, ou codificar algo errado é maior. Então, nós tentamos evitar isso ao máximo. Criamos o container com aquela aplicação isolada, colocamos dentro, e aí fazemos a contextualização do container, que é colocar o container na cloud e criar o ambiente necessário, o contexto necessário para que ele execute como ele executava antes. As conexões, a sustentação, o ambiente, tudo fique para ele, para a aplicação que está lá dentro, como se ela estivesse executando da mesma forma que ela executava anteriormente. Uma outra técnica que nós utilizamos muito aqui durante esse processo é a técnica de faseamento. Tá? Essa técnica de faseamento, normalmente nós utilizamos alguma dessas 4 opções. Existem várias outras, mas aqui eu vou trazer 4 que acabam cobrindo bem. A primeira que eu coloquei aqui é a total convivência. É quando, olha, eu vou fazer a migração da aplicação, eu vou migrar ela de forma total para a cloud, mas eu quero que, durante um tempo, a aplicação on-premise e a aplicação cloud executem ao mesmo tempo e consigam conviver uma com a outra. Então, total convivência. A segunda delas é a total. Olha, não, eu vou migrar a aplicação toda e eu quero desligar o on-premise e começar a usar a cloud no momento X determinado que eu vou falar. Então, migração total. A terceira é migração gradativa, ou seja, eu posso levar partes dessa aplicação. Né? Ou mesmo que eu leve a aplicação toda, eu começo a usar parte. Vamos falar aqui de um API, um microserviço que tem APIs, por exemplo. Alguns serviços podem rodar online, na aplicação online, outros locais. E aí, claro, existe todo um controle de dados para isso, né? Mas é uma migração gradativa. Eu vou aos pouquinhos comissionando a nova aplicação e desligando a antiga. E aí, por último, a de faseamento. Né? De faseamento, na verdade, não. Perdão, faseamento é a principal. A de parcial. A parcial é, olha, eu vou fazer parte da minha migração. Né? Parte vai ficar rodando on-premise, parte vai ficar rodando na cloud e eu vou manter assim por um tempo. Eu não vou levar agora. Então, essa é uma migração parcial, também é possível. Tá? Nós usamos também sempre técnicas de impacto para medir impactos, ou seja, uma aplicação é muito mais do que um código executando e se comunicando com outros códigos, né, ou com outras aplicações. Ela sempre está relacionada, uma aplicação comissionada, uma aplicação em produção, a pessoas e a processos. Então, nós temos técnicas onde nós mapeamos quais são as pessoas impactadas por aquela aplicação e podem ser impactadas pela migração, consequentemente, e quais são os processos impactados. Poxa, o processo de onboarding de um emprego, o processo de venda, o processo de análise,
de verificação de produtos, enfim, porque isso nos ajuda até a medir o risco, né? Sempre existe um risco em qualquer migração, e a medir o risco, o tamanho do risco daquela migração. E por último, né, uma outra técnica e tecnologia que a gente utiliza aqui é o AWS Application Migration Service, né, o MSG, aí, a sigla dele, AWS MSG. Por que a gente utiliza ele? MGS, desculpa, se eu não me engano. MGS. Nós utilizamos ele porque, dependendo do perfil da aplicação, ele nos ajuda muito a automatizar os processos de migração. Então, ele já faz mapeamento, ele já faz alocação, ele já movimenta as aplicações, ele já faz várias verificações. Então, quando possível, nós também aplicamos essa migração automatizada para ganharmos tempo, né? Afinal, quanto mais rápida essa migração for, melhor. E quais são os benefícios planejados para uma migração? Tá, você falou como falou sobre as técnicas, falou sobre metodologia. Para que eu faria isso? O que eu posso esperar quando eu sigo essa sua metodologia, uso essas técnicas, né, que você comentou, quando eu faço isso junto com a Eniscre? Quando você faz isso junto com a Eniscre, você pode esperar 5 benefícios principais que nós já mapeamos em nossos clientes. Primeiro, manutenibilidade. É muito importante que depois que a migração for feita, você continuar tendo a capacidade de dar manutenção na aplicação. Às vezes nós temos um ou outro cliente aqui que, poxa, ele chega aqui e, beleza, eu migrei minha aplicação, mas agora eu não consigo mais. Meus desenvolvedores não conseguem mais dar manutenção na aplicação. Porque às vezes, quando a migração foi feita, não trataram os desenvolvedores como pessoas, né? Vamos mapear quem são as pessoas envolvidas. O usuário final, diretores, mas os desenvolvedores não. Então, manutenibilidade, né, a garantia de que você vai continuar com a capacidade de evoluir a sua aplicação, de dar manutenção nela. Possibilidade de evolução, uma vez que ela está na cloud, você abre um novo leque de possibilidades para a evolução da aplicação. Então, você pode, dando manutenção, implementando coisas novas e começar a evoluir ela. Poxa, plugar uma fila, plugar um tópico. Ela dentro da caixinha, você pode colocar uma fila antes dela e comunicar com aquela caixinha, sem ter que fazer modificações internas no código da aplicação. Então, você aumenta muito o leque de possibilidade de evolução da sua aplicação quando você migra ela corretamente. Clareza nos custos. Afinal, uma vez que você quebrou a aplicação, criou containers e reorganizou, você consegue ter muito mais clareza sobre onde os custos, como os custos estão distribuídos dentro da sua aplicação. Poxa, qual parte que é mais cara? É a hora que o usuário faz o pedido? É a hora que eu calculo frete para ele? É a hora que eu exibo ali para ele uma mensagem final, né, por algum motivo? Enfim, isso nos ajuda até a direcionar melhor. Poxa, peraí, isso aqui não faz sentido, eu estou gastando muito dinheiro para uma coisa que me traz pouco retorno. Então, essa clareza nos custos é muito importante em sistemas, né, complexos. Melhor observabilidade. Eu consigo monitorar muito melhor o meu sistema, uma vez na cloud, uma vez bem dividido e bem migrado. Eu consigo saber as partes, o que está acontecendo em cada parte do meu sistema, quais dados estão fluindo e como estão fluindo de um lado para o outro. E disponibilidade, né? Uma vez que você tem uma aplicação bem arquitetada em cloud, não colocar ela dentro de um sistema de migrações, que é pegar a aplicação, botar dentro do EC2, ligar ele num tamanho sem elasticidade, pronto. Aí você não vai ter muito mais, você tem alguma disponibilidade a mais, porque a AWS está cuidando da infraestrutura, mas não chega a ser uma alta disponibilidade, né? Um HA. Mas ela está bem arquitetada, sim. Você começa a ter alta disponibilidade dentro da sua aplicação. Uma vez que ela vai estar rodando, vai ser monitorada, vão ter logs plugados, existe uma capacidade de escala para se ela cair, levantar ela de novo. Então, existem várias estratégias que podem ser aplicadas nessa mesma aplicação sua, que está aí hoje, que cai toda hora e que você tem que ficar fazendo trabalhos manuais. Essa mesma aplicação, com esse mesmo código, bem migrado, bem arquitetado em cloud, ela pode te dar muita felicidade e não só ficar te dando problema aí, viu? Então, pense nisso. E acho que o principal ponto, eu coloquei ele em destaque aqui nesse slide, porque para mim ele é o ponto principal quando você fala de migração de aplicações para a cloud. É preciso garantir o business continuity, ou seja, que sua aplicação, que o seu negócio não vai parar, que o processo de migração não vai levar a uma parada do seu negócio por algum motivo
E, na verdade, esse processo vai aumentar a disponibilidade do seu negócio, vai ajudar a garantir que no futuro a possibilidade do seu negócio parar, porque uma aplicação parou, é muito menor. Então, esse é o nosso foco principal dentro da Enscre, quando a gente fala de migração de aplicações para cloud. Business Continuity, garantir que seu negócio não vai parar porque você está migrando uma aplicação. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo, tá? Lembrando que nós somos seus companheiros nessa jornada para o futuro em cloud aí. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que tem bastante conteúdo legal. Espero que vocês tenham gostado também. E olha, tá precisando migrar sua aplicação para cloud? Vem falar com a gente que a gente ajuda. Tchau, tchau.